Eu estou aqui ganhei um presente hoje, um grande presente, mas é literalmente um grande presente. Símbolos de fé de Westminster. Isso aqui é a Confissão de Fé de Westminster, mais os dois catecismos, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Isso aqui é a mãe da nossa Confissão de Fé. Depois vocês deem uma pesquisada sobre essa Confissão de Fé aqui só. Isso aqui é alimento sólido, é peso pesado, é precioso. Bom, eu trouxe um livro para mostrar a vocês aqui. Você já deve estar se perguntando, rapaz, eles não param de falar de livro. Pastor Silas chega, fala de livro, aí o outro vai lá, eu estou achando que eu vou ter um descanso, que ninguém vai falar mais nada de livro, lá vem trazendo ele livro para mim. Calma, irmão, eu só vou mostrar, não estou falando para ninguém comprar, quem quiser, fica à vontade. Nós pedimos, né, 2 livros foram pedidos. Um foi o do Tozer sobre o credo, e o outro foi o do Bavinck, não é isso? Então, isso aqui está ali naquele do Bavinck. Mas quem quiser ter a curiosidade de ler um material do mais alto nível, escrito por alguém do mais alto nível, tanto de erudição quanto de piedade, sobre especificamente a doutrina da eleição, pode comprar esse livro aqui, A Doutrina da Eleição, de Abraham Kuyper. O pastor sabe quem foi esse cara, depois vocês perguntem a ele quem foi esse cara aqui. Esse cara aqui foi peso pesado. Lembra lá dos Rottweiler que eu falei? Foi Rottweiler do mais... Bom, brincadeiras à parte, foi um dos maiores... tanto dos maiores eruditos, né, quanto dos de mais piedade na história do protestantismo, do século XVI para cá. E aqui é uma exposição concisa, mas profunda, do nosso irmão Abraham Kuyper sobre a doutrina da eleição. Então, quem quiser, pode procurar. Tem no Mercado Livre, não é caro. A Doutrina da Eleição, Abraham Kuyper. É da mesma editora daquele do Bavinck. Então, propaganda foi feita. Só falei do livro, não estou indicando, eu só falei. Não é, pastor? Quem quiser, fica à vontade. Até disse onde acha, né? Fica à vontade aí. Isso aqui foi o material que nós preparamos para os irmãos, falando sobre uma visão geral da teologia reformada, onde nós procuramos sintetizar aquilo que nós consideraríamos ser os pontos centrais, no sentido de nós conhecermos a nossa identidade teológica, de nós conhecermos, temos uma visão pelo menos ampla, mais clara da nossa identidade teológica. O de vocês está mais bonito que o meu, porque o de vocês, a irmã Vera deu uma caprichada, ficou bonito. Como eu já tinha esse aqui impresso, então não pedi, mas o de vocês está mais bonito que o meu ainda. O meu está na versão original, sem o capricho que ela deu, com muito carinho, ela fez uma obra de arte e ficou espetáculo. Mas aí eu estava olhando aqui, eu fiquei triste, eu tinha que ter lido isso antes de mandar, para acrescentar só mais uma coisa aqui, entendeu? Mas talvez isso tenha que ficar para outra, para escrever a parte disso mesmo. Dentro da questão da visão geral da teologia reformada, nós colocamos aqui os 2 fundamentos, não foi isso? A glória de Deus e a soberania de Deus. Colocamos o que nós chamamos de pilares, os 5 solas da reforma. Depois tocamos nas vigas a teologia da aliança e, de forma muito breve, resumimos aqui o conceito das 3 principais alianças que nós encontramos nas Escrituras. E o que nós chamamos de coração da teologia reformada são as doutrinas da graça, ou os famosos 5 pontos do calvinismo. Mas faltou colocar uma coisinha que está dentro do core da teologia reformada. O quê? A visão sacramental. A questão dos sacramentos. Como a teologia reformada encara os sacramentos. Você está usando essa palavra sacramentos? Você não poderia usar outra palavra, não? Sacramentos, sim. Essa palavra, apesar do catolicismo romano fazer um péssimo uso da palavra e distorcer o sentido do batismo e da ceia, e na verdade transformar aquilo que é provisão da graça de Deus para nós em verdadeiras abominações, em verdadeiras distorções das Escrituras, para a própria condenação deles, o termo em si tem um significado precioso para nós.
Os sacramentos são, na nossa concepção, né, na concepção católica, são 5, na concepção reformada são 2, o batismo e a ceia do Senhor Jesus Cristo. Mas tá bom, talvez tenha sido para ficar de fora, porque eu acredito que tem um pastor que está aqui perto de mim aqui, que vai falar muito sobre isso para a gente ainda. Ele está sentado ali, eu acho que ele ainda vai falar. Eu acredito que ele tem muita coisa para falar sobre o batismo e sobre a ceia. Particularmente eu quero ouvir, vocês querem? Eu acho que tem alguém aí, ele está ali, ele tem muita coisa para falar sobre isso para a gente ainda. Amém, irmãos? Mas depois eu vou, se não aqui nos nossos encontros, eu vou gravar um vídeo só para falar. Foi falado na quarta-feira passada exatamente sobre isso. Só não toquei na questão das alianças na quarta passada, porque já havia sido falado antes. Mas depois eu vou apenas pontuar um pouco, esclarecendo os textos bíblicos que foram colocados para sustentar cada ponto que foi colocado ali. Só para fazer a conexão, o entendimento. Qual foi a leitura desse texto que você fez para você conectar ele com esse tópico aqui? Seria interessante, pelo menos, fazer ou falar entre nós, um dos nossos encontros, ou fazer um vídeo breve fazendo essa conexão para que os irmãos possam, quando estiverem lendo, mas já vão lendo. Se tiverem dúvidas, anotem suas perguntas. Na hora de perguntar... Se for uma pergunta bobinha, também, mas se for uma pergunta daquela... Então, irmãos, vamos lá. Mas os irmãos leiam, e se tiverem dúvidas, anotem, deixa tudo anotado ali para a gente conversar sobre isso depois. Amém? A gente então depois vai fazer essa conexão aí para ficar melhor. Glória a Deus. Então, tendo feito essas considerações iniciais, vocês guardaram quais foram os encaminhamentos que nós recebemos no domingo, os bilhetes que são para que nós tomemos durante esses dias e estejamos ali meditando, vocês guardaram isso daí, não se esqueçam, porque são, sim, fundamentais para nós, nesse momento, nesse contexto da nossa vida, né, como congregação local. Mas eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler Hebreus 9, do 11 até o 15, depois nós vamos pular para o 10, verso 8, e vamos seguir até o verso 18, ok? Então, Hebreus 9, verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança,
porque onde há testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Agora 10:8. Depois de dizer acima, sacrifícios, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Nem num segundo momento acrescentou: eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Vamos continuar. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vou parar por aqui. Amém? Glória a Deus. Podemos ter certeza de que tudo que foi falado acerca do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, aqui na carta aos Hebreus, até chegar ao verso 19, foi com o objetivo de chegar ao verso 19, e para que a realidade que está descrita aqui, do verso 29 até o verso 23, pelo menos, ela acontecesse de forma plena na vida daqueles irmãos e, por consequência, na vida de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, já que é uma revelação do Espírito Santo não apenas para esses crentes hebreus, mas para a igreja do Senhor em toda a história. Se nós captarmos o que está escrito aqui entre o verso 29 e o verso 23, se nós conseguirmos compreender a realidade que está sendo tratada aqui, nós vamos entender que isso aqui, irmãos, é o coração do Evangelho. Isso aqui é o centro do Evangelho. Isso aqui é o motivo pelo qual nós fomos salvos. Adorar ao Deus vivo, entrar na presença de Deus com toda a liberdade, a fim de contemplar a sua glória e prestar a Ele todo louvor e toda adoração em espírito e verdade, como disse o Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 4. Adorar a Yahvé, ter comunhão íntima com Yahvé, e nessa comunhão íntima fluir a realidade da adoração. Então, se nós compreendermos isso daqui, eu penso que tudo na nossa vida pode mudar radicalmente. Tudo que foi falado e que aqui para eles, nós lemos aqui acerca da expiação. O objetivo hoje seria falar um pouco mais da expiação, mas a expiação ela tem um objetivo. Nós já sabemos o que foi a expiação. Eu imagino que todos aqui entre nós
já leram algumas vezes o capítulo 27 lá do Grunden? Já leram ou não? Eu acho que todos entre nós já leram algumas vezes. Então, dá pelo menos para a gente ter uma noção. Uma noção inicial. Pelo menos isso eu acho que nós conseguimos alcançar. Saber que a expressão expiação, ela se refere ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz em nosso lugar, não é isso? E Jesus morreu por quê e para quê? Bom, aí uma criança de 10 anos poderia responder, criança de 4, 5 anos que já tiver ouvido aquele catecismo ali, poderá responder na ponta da língua: ele morreu para nos salvar. Mas o que é a salvação? O que significa, o que está dentro dessa realidade que nós chamamos de salvação? Bom, a primeira coisa que nós podemos falar é que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, morreu porque foi da vontade de Deus. É óbvio, se não fosse, isso não teria acontecido. E a vontade de Deus é ter para si, da parte dele, ele mesmo executando essa obra, ter para si a sua família entre os homens, para servi-lo e para adorá-lo, não é isso? A vontade de Yahvé foi, no meio de uma raça caída, salvar aqueles que aprouve a ele, para que esses fossem a sua família. É lógico que estamos tocando na realidade da eleição agora, tudo isso é associado, essas coisas formam, é como se fosse uma corrente com vários elos, que são intimamente associados entre si. Por exemplo, quando nós entramos ali em Romanos capítulo 9, e você começa a ler Romanos capítulo 9, que é um texto clássico quando se trata da questão da eleição, e há alguns que tentam lutar contra essa realidade e distorcer o texto, falando que o texto está dizendo aquilo que ele não diz. O texto está falando de eleição e de eleição de indivíduos para formar um corpo. Ah, eleição corporativa sim, mas a partir do momento em que Yahvé escolhe indivíduos para formar um corpo. Como que você sabe que o texto está dizendo isso? Como que você garante isso? Bom, é só você analisar o contexto. Se você voltar em Romanos capítulo 8, verso 28, e seguir dali em diante, porque o contexto está inserido, está no mesmo contexto, você vai ler o seguinte: aos que de antemão conheceu, não é isso? E aos conheceu, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E aí vai seguir: que diremos, pois? Quem tentará? E aí segue, até chegar a Romanos 9, onde o apóstolo Paulo entra em detalhes acerca da realidade da eleição. Ele fala de Israel, fala de Esaú e Jacó, fala de Israel, é óbvio que a nação de Israel também está ali dentro. Mas da mesma forma que Deus soberano, há um paralelo, irmãos. Nós temos que ver, se eu posso usar essa palavra, modus operandis de Deus. A forma como Deus operou na eleição de Israel é a mesma que Ele opera na eleição de cada indivíduo que vai ser salvo. Como assim? Deus escolheu Israel, Ele formou Israel especificamente para ser uma nação dele e cumprir os seus propósitos. Da mesma forma, cada um dos seus eleitos, Ele trouxe a existência para si. Ele já os trouxe trazendo a existência para serem seus. E ao ajuntá-los, assim formar o Israel espiritual. Podemos assim dizer, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós sabemos que o texto fala disso? Por causa do que está escrito, aos que de antemão conheceu. Ou seja, a cada indivíduo que de antemão ele conheceu. O fato de estar no plural ali, não é, bom, é interpretação de texto, regra simples. O pessoal do português aí me corrige se eu estiver errado. O fato de estar no plural ali não está dizendo que se refere à eleição de um corpo, mas sim se refere a cada indivíduo que forma um corpo. Cada indivíduo, então, se são dois indivíduos, você já vai ter que colocar no plural. Eu estou certo ou estou errado na concordância aí? Porque seria o contrário. Se estivesse falando de um corpo, seria ao que conheceu. Por exemplo, se eu quiser falar da instituição ou do time Flamengo, eu vou usar o singular, o Flamengo. Mas se eu quiser falar dos jogadores do Flamengo, eu vou falar os jogadores. E aí eu estou me referindo a cada indivíduo que forma o time do Flamengo para entrar em campo e jogar. Não é isso? Se eu quiser falar da instituição como um todo, eu vou usar o singular. Porque eu estou falando de um grupo.
Mas se eu quiser falar de cada indivíduo que compõe um grupo, eu vou colocar no plural. Pessoal do português, vocês aí, eu estou errado na minha... Sim ou não? Por favor, me corrija. Tem um monte de especialista na língua aqui, ó. Eu sei que tem pelo menos 3 aqui dentro. Me corrijam. É isso, ó. Se eu estiver errado, vocês estão cometendo injustiça comigo, hein? Porque não estão me corrigindo, não é, pastor? Então, irmãos, é por aí. A cada indivíduo que de antemão ele conheceu. Então, irmãos, isso aí encerra a discussão. Romanos capítulo 9 trata da eleição de cada indivíduo que o Senhor escolheu para formar o seu povo. Mas aí, voltando para conectar com o que está aqui, e aí segue ali, né, em Romanos capítulo 9, nós vamos chegar em algum lugar que vai dizer que Deus pode tomar de uma mesma massa, né, ele pode tomar dessa massa e fazer vasos para honra e vasos para desonra. Bom, seria interessante entendermos isso daí. Ele até segue dizendo, né, deixa eu chegar aqui em Romanos 9 então, eu estou com a Bíblia aqui, para vocês acompanharem o nosso raciocínio, aqui em Romanos capítulo 9, para não ficar solto. Bom, verso 14, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. É óbvio, isso aqui está falando de indivíduos, irmãos, é óbvio. Não tem como você fugir dessa conclusão. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os gentios, mas também dentre não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. É muito interessante esse texto aqui, irmãos, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que no meio de uma raça humana caída, a massa da qual o oleiro vai pegar e fazer o barro, é o DNA caído de Adão, como consequência do próprio pecado de Adão. Não que Deus tenha criado uma massa caída, mas a massa se tornou caída, o DNA se corrompeu, o pecado entrou no espírito, na alma, na mente, no intelecto, em todo o ser humano. Ou seja, então a raça humana se tornou imprestável. Então, no meio dessa massa caída, imprestável, Deus toma aqueles que Ele escolhe, aqueles a quem Ele deseja fazer parte da sua família e os traz para si. Vocês estão entendendo? Por isso que ele não tem poder da mesma massa, ou seja, a massa é imprestável. Não quer dizer que ele criou um para ser imprestável e o outro para não ser. A massa é imprestável, mas ele manifesta a sua glória e o seu poder quando ele toma a massa imprestável, uma parte dela, e transforma numa massa que vai render-lhe glória, sendo parte do seu povo e da sua família. Quando diz ali que Deus suportou os vasos de ira, o texto está dizendo ali que o Senhor decidiu deixá-los nessa condição. Há uma diferença entre a eleição e a reprovação. Não há uma simetria, há uma assimetria. Essas realidades são assimétricas. Como assim? No tocante à eleição, Deus soberanamente, Ele entra na vida do eleito, Ele muda o coração dessa pessoa, Ele muda as vontades dela, Ele os atrai a si mesmo e os concede a salvação. É Ele quem opera na vida dessas pessoas para trazê-las para si. No tocante aos perdidos, Ele deixa-os nessa condição. Entenderam a diferença? Mas como pode Deus deixar? Irmãos, prestem atenção. Graça não é algo obrigatório.
Deus não é obrigado a manifestar graça para ninguém. Eu sei que essa doutrina é uma das doutrinas que mais choca a mente natural. Eu imagino que o Senhor deixou um certo véu de mistério nisso daí, exatamente para que os que são do Senhor sejam humildes. Sejam humildes e entendam que Ele é soberano e age tanto na salvação quanto na condenação da forma que lhe apraz e não deve satisfação a ninguém. Não adianta querer colocar Yahvé contra a parede. E se alguém optar por ser arminiano e entender que, não, foi porque Deus viu aqueles que iam se perder, aqueles que iam crer e decidiu escolhê-los, isso não muda nada. De qualquer forma, Deus decidiu que uma boa parte da raça humana, talvez a maior parte, vá passar a eternidade no tormento do inferno. Não tem como fugir disso, irmãos. É por isso que eu não quero entrar em debate de briga teológica, mas para nós é interessante percebermos isso tudo. É por isso que entrar no arminianismo e nos segmentos que daí procedem não vai resolver a questão, porque de certa forma eles vão ter que lidar com isso. Deus decidiu deixar pessoas irem para o inferno. Deus poderia impedir que elas fossem, mas Ele decidiu deixar que elas fossem para o inferno. Isso é a soberania de Deus da condenação. É o que Paulo está dizendo em Romanos 9. Quem é você para discutir com Deus, se Ele assim suportou com muita paciência esses vasos? Quem sou eu para discutir com Ele? Os decretos que Ele mesmo decidiu, aquelas decisões que Ele tomou na eternidade. Quando no linguajar teológico você ouvir a expressão decretos de Deus, isso não é algo frio, mecânico, fatalista, não. A expressão decreto de Deus se refere às decisões que Ele tomou, simples. Quando você lê decreto, você lê decisões e também poderia dizer design, como Ele projetou a criação, o que Ele pensou, como a criação seria. Então quando você ouve a expressão decreto de Deus, foram as decisões que Ele tomou. E permitir que pessoas passem a eternidade no tormento do inferno fez sim parte das decisões que Yahvé tomou na eternidade. Não importa que linha teológica alguém queira abraçar, mas quando você entende essa perspectiva pelo ponto de vista reformado, você vai entender que o que levou o Senhor a tomar essa decisão foi a sua glória. A manifestação da justiça de Deus na condenação dos pecadores vai glorificar a Yahvé, por mais que isso possa ser duro para nós. Mas você fala da expiação e você agora deu uma volta e entrou na eleição e reprovação. Que é isso? Você mudou de assunto? Calma, irmãos. Deixa fluir. Deixa fluir. É para a sua glória. Quando um arminiano ele fala sobre isso, ele diz que Deus tomou essas decisões para preservar a liberdade do homem. Ou seja, o que mais... Gruden fala isso, quem tem a teologia de Gruden, ele fala isso no capítulo que ele trata da eleição. Ele toca nesse ponto, que na cosmovisão arminiana, o que Deus mais preza é a liberdade do homem. Há uma série de problemas se nós formos entrar por essa linha. Há uma série de problemas bíblicos, teológicos e poderíamos dizer até mesmo filosóficos. É uma contradição, porque quando você diz que Deus teve que ver alguém para escolher aquela pessoa para a salvação, você está dizendo que algo fora de Deus, algo que não procede do próprio ser de Deus, determina o que vai acontecer. Isso sim é fatalismo. Arminianos acusam reformados de serem fatalistas. Eles é que são fatalistas. Porque se não foi Yahvé quem decretou, ou seja, que tomou a decisão, assim vai ser, algo que não é Yahvé decidiu o que o futuro seria. Concordam comigo? O que foi? Que força foi essa? Foi a liberdade da pessoa? Foi o destino? Foi o quê? Fica um véu de mistério que ninguém sabe quem decidiu. Então há uma entidade que não é o Senhor que decide o futuro. Agora, quando você traz o futuro para o decreto de Deus, ou seja, a decisão que Deus tomou, é assim que vai ser. Seja no sentido de que Ele, de forma direta, vai agir na vida da pessoa para salvá-la, ou simplesmente decidir deixá-la na condição na qual ela está. É uma decisão dele. É uma decisão dele, deixar o indivíduo na condição na qual ele está. Perceberam a assimetria
e a diferença de uma realidade, para estar claro ou estar confuso, irmãos. Eu sei que esse assunto é um assunto que tem gente que não gosta de falar, mas eu particularmente, eu amo falar desse assunto. Por quê? Porque entra no motivo pelo qual eu sou salvo e você é salvo, você é salva. Você foi salvo porque Yahvé te escolheu antes da fundação do mundo para compor o seu povo, a sua igreja. Você veio à existência para ser filho de Deus, você veio à existência para ser filha de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua é que nós o conheçamos e sejamos cheios do seu Espírito Santo. Irmãos, conhecer a realidade da eleição é importantíssimo. A abordagem evangelística atual do ambiente evangélico é um caos, exatamente porque não há comprometimento com a doutrina da eleição, não há entendimento e não há comprometimento. Então o que se tem é um modelo de evangelho baseado na vontade das pessoas, baseado no homem, baseado naquilo que o homem quer. Então você cria todo tipo de estratégia para atrair as pessoas para o ambiente da igreja e para fazer com que elas permaneçam no ambiente da igreja. Por quê? Porque depende delas. A vontade delas não está sob o governo soberano de Deus. Então você tem que fazer tudo para seduzir as pessoas e mantê-las no ambiente da igreja. E aí você dilui a mensagem do evangelho, e aí você traz para dentro da igreja atrações mundanas. Por quê? Porque você tem que dar ao ímpio o que ele quer. O que é o gospel? O que são os shows evangélicos? O que são as festas juninas que são feitas nas igrejas? O que são os rock gospel, funk gospel, samba gospel, trenzinho gospel, e seja lá mais o que for? O que é isso? O que são as festas de Natal, e festa disso, e festa daquilo outro? É você dar ao homem não regenerado o que ele quer. Você bota uma maquiagem evangélica, bota uma roupa de piedade, e você dá ao homem não regenerado o que ele quer. E ele então é atraído pelo que ele, como um homem não regenerado, como alguém que está morto em seus delitos e pecados, que ama o mundo. Então você dá o mundo para ele com uma roupagem evangélica. Seria semelhante, que ilustração poderia usar? A você, que eu poderia usar para comparar isso daqui? A você dar cerveja numa garrafa de Coca-Cola. Entendeu? Não. É uma cervejinha, mas está numa garrafa de Coca-Cola. Então você pode ter a sensação de que você não está tomando cerveja. Você vai ficar embriagado, mas não é cerveja, é Coca-Cola. Mas continua sendo cerveja. Se está numa garrafa de Coca-Cola, mas é cerveja, é Coca-Cola? É a mesma coisa. Então você pegar aquilo que o homem natural gosta e você colocar uma roupa evangélica para atraí-lo, você está fazendo exatamente isso. Você está atraindo pessoas mundanas. É lógico, ninguém vem para Cristo sem que não seja mundano, não é isso? Antes de sermos salvos, todos nós éramos do mundo, éramos perdidos. Mas vocês vão entender o sentido que eu estou usando a palavra agora, que eu estou colocando. Você vai atrair pessoas que são do mundo e vai fazer com que elas permaneçam no ambiente da igreja e continuem sendo do mundo e continuem amando o mundo, porque você tem o evangelho do entretenimento. Você tem o evangelho da autoajuda, você tem o evangelho que vai resolver crises emocionais. As pessoas vêm para cá cheias de crises emocionais e existenciais, elas querem para cá querendo que o pastor seja um psicólogo, elas entram aqui nesse ambiente querendo que o seu ego caído seja massageado, elas precisam ouvir uma mensagem que vai fazer no domingo à noite, mas essa mensagem tem que fazer com que na segunda-feira de manhã elas acordem acreditando que essa semana será uma semana melhor, que essa semana será uma semana de vitória, que nessa semana a bênção de Deus vai chegar sobre ela. Tudo isso é evangelho maldito, porque o que está escrito é: se nós ou até mesmo o anjo do céu pregar outro evangelho que não seja esse aqui do Senhor Jesus Cristo, seja anátema ou maldito. Falso evangelho, falsos evangelhos que atraem pessoas, mas que as mantêm na escravidão do pecado. E tanto quem prega esses evangelhos quanto quem ouve está indo para o inferno, irmãos. Isso é radicalismo? Não.
Abram a Escritura e cheguem à conclusão por vocês mesmos. Abram a Escritura, cheguem à conclusão por vocês mesmos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não coloca o homem no centro. Nunca colocou, nunca vai colocar. Quando nós abrimos a Escritura em Apocalipse, capítulo 4, nós vemos lá, quando a primeira coisa que o apóstolo João viu foi um trono, e alguém que estava sentado sobre o trono, e naquela realidade celestial, todos estavam ao redor do trono, todos estavam em função do trono, tudo que ocorria era em função daquele que estava sentado sobre o trono, o Deus vivo. Desde as mais altas patentes angelicais, até os anjos, os anjos mais simples, humildes, podemos assim dizer. As mais altas, as mais baixas hierarquias angelicais, seria melhor, estavam ali ao redor daquele trono, adorando, olhando para aquele que estava sentado sobre o trono. Dele é a honra, dele é a glória, dele é o louvor, dele é a exaltação. Vocês observam que no modelo celestial, tudo gira em torno da glória de Deus, tudo gira em torno de Yahvé, e nós temos um problema sério com isso. Essa é a dificuldade de se aceitar a doutrina da eleição, irmãos, a dificuldade de se entender de que eu não sou nada, de que a minha salvação não tem primeiro nada a ver comigo, tem a ver com Yahvé, tem a ver com a glória dele, e eu só tenho que exaltá-lo e louvá-lo pela boa vontade dele para comigo. Ele poderia ter deixado que eu continuasse o meu caminho para o inferno. Se não fosse a eleição, eu poderia já estar no inferno, você poderia já estar no inferno. Quantas vezes na sua vida você já teve alguma situação que você quase morreu? Ou essa foi por pouco. Eu tive uma situação já, porque eu me lembro que eu tive, que eu acho que naquele dia eu morreria, foi uma só. E se eu fosse ali, eu não estaria aqui. Lógico que eu não estaria aqui, mas não estaria na casa do Pai, porque eu não tinha ainda selado a minha rendição a Jesus. Eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu estava na frente da minha casa soltando pipa. Por aí, 13 anos, em torno de 13 anos. Não tinha muito mais que isso não. E aí, nessa de criança, né, adolescente dessa idade, quando está soltando pipa, você não vê nada. Você fica obcecado e só sabe olhar para o alto. E eu saí assim, eu lembro como se fosse ontem, hoje, né? E eu saí assim com a pipa, tentando colocar a pipa no alto, aquela coisa. De repente, eu só me vejo caindo num buraco e uma pancada seca em cima de alguma coisa que me amorteceu, e eu me vejo sendo levantado. Quando aquela coisa me levanta e eu consigo olhar e perceber o que aconteceu, rapaz, tinha uns caras, na época era a antiga SEDAI, tinha uns caras trabalhando na rua, mexendo, não sei se era esgoto, água, alguma coisa, e tinha um buraco aberto ali. Eu caí nas costas de um cara que devia ter uns 2 metros ou mais de altura. O cara era um tanque de guerra, entendeu? Desse tamanho, dessa largura. Eu caí exatamente nas costas daquele cara. Ele estava ali naquele buraco, trabalhando lá dentro, e nessa posição aqui, o cara levanta. Rapaz, quando eu percebi, eu fui dar um jeitinho de pular, e o cara olhou para mim e falou: rapaz, se eu não estou aqui, você está morto, cara. Você poderia estar morto, e poderia estar. Eu ia cair de cabeça. Pedras ali, pela posição, eu olhei e falei: eu não estaria aqui hoje se aquele cara não estivesse ali. Então o Senhor colocou aquele trabalhador ali, naquele dia, naquela hora, naquela posição exata, irmãos, exata. A posição que ele estava foi tudo perfeito. Eu teria ido embora e estaria agora no tormento eterno do inferno. E Deus ia estar sendo glorificado com a minha vida assim mesmo. Peraí, que isso? Como é que ele uma coisa dessa? Sim, na manifestação da sua justiça, porque eu era o inimigo dele. Ele seria exaltado e glorificado na manifestação da sua justiça, porque a condenação dos réprobos é justa. Mas aprove ao Senhor não deixar que eu partisse naquele dia, porque se eu partisse naquele dia, eu não seria recebido por ele em sua casa. Mas como ele havia me escolhido, então ele colocou aquele cara ali, aquele cara naquela hora, naquela posição exata. Foi um livramento para que pouco tempo depois eu selasse a minha aliança com Deus. E de lá para cá o Senhor já poderia ter me levado, né? Mas me deixou aqui, eu estou chegando aos 50, tá bom, não importa, eu gostaria de ter ido antes, mas depois de salvo, é óbvio.
Claro, óbvio. Mas não tem problema não. É alegria, porque eu sei que seja amanhã, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 20 anos, estarei na casa do Pai, mas não por minha causa, por causa dele. Então, irmãos, a dificuldade de alguns com esse entendimento é a dificuldade com o governo de Deus, com a soberania de Deus. É entender que Deus governa soberanamente sobre tudo, sobre todos, para que a glória dele se manifeste. Agora, isso tem a ver com a questão evangelística também. Estávamos falando isso, que esse modelo evangelístico pautado na vontade das pessoas, em dar o que elas querem para atraí-las, isso é uma desgraça. Agora, se nós, como vemos ali na agenda, não é isso? Não está na agenda? Uma das funções do remanescente desse tempo seria identificar os eleitos, como nós poderemos apresentar o evangelho para eles, que não seja baseado na vontade soberana de Deus. Vocês querem ver exemplos desse tipo de abordagem? Basta que vocês, por exemplo, o endemoniado de Gadara. O Senhor Jesus Cristo saiu lá de onde ele estava, atravessou o mar da Galileia, foi lá em Gadara, simplesmente para apresentar o evangelho para um homem. Expulsou os demônios daquele homem e conduziu aquele homem à salvação, por causa de um homem só. Pronto. Ele entendia que ali havia alguém que ele havia escolhido antes da fundação do mundo para salvar. Pronto. Ah, mas Jesus, ele já sabe. Jesus? Não, peraí, vamos falar dos apóstolos então. E quando Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo, o pastor usou esse exemplo aqui domingo. Não usou? Usou esse exemplo domingo, quando Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo para apresentar o evangelho ao eunuco. Irmãos, se nós compreendemos a soberania de Deus na salvação dos pecadores, nós não vamos ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Vamos sair igual os alucinados dando tiro para tudo quanto é lado, porque isso não é pregar o evangelho. Um esforço alucinado para transformar não evangélicos em evangélicos não é pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nunca vai ser. É ouvir o Espírito Santo e depender do Espírito Santo, inclusive da obra dele na vida da pessoa. É ser totalmente dependente do Espírito Santo. Não, é a obra dele na vida daquela pessoa. É óbvio, se você tiver a oportunidade de apresentar Jesus Cristo, faça. Não está escrito pregues a tempo, fora de tempo? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Se você tiver a oportunidade de apresentar o Senhor Jesus Cristo para alguém, é o que está escrito ali, que nós temos que estar prontos para apresentar a todos, a qualquer um que nos pergunte a razão da nossa esperança. Então, se tiver a oportunidade, faça, mas é com o entendimento de que quem vai operar na salvação do pecador é o Espírito Santo. Mas tendo falado isso tudo, tendo dado essa volta, tendo tocado aqui na questão da eleição, essa questão do Senhor ter esses vasos de ira preparados para destruição, tem simplesmente a ver com a decisão de Deus de deixá-los daquela forma. Bom, uma coisa interessante aqui, os exegetas dizem que esse fato aqui de preparados para a perdição, no português está na voz passiva, indicando que foram preparados pelo Senhor para a perdição. Bom, não haveria problema se nós entendermos que foram preparados dessa forma, foi a decisão de Deus de deixá-los dessa forma. Mas seria interessante falar um pouco do grego aqui, que estaria na voz média. E segundo alguns especialistas no grego, isso diria que essas pessoas prepararam-se a si mesmas. É muito interessante isso. Ainda que arminianos usem isso para querer dizer que Deus não é soberano na condenação desse, a voz média aqui prova exatamente o contrário. Prova exatamente que o decreto da reprovação foi uma decisão de Deus de deixar que essas pessoas permanecessem naquele estado, de deixar que elas seguissem o seu caminho, o caminho de suas próprias naturezas pecaminosas, que seguissem o curso da sua própria vontade caída. Então elas mesmas estão ajuntando cada vez mais para si mesmas juízo da parte de Deus. Mas quem foi que decidiu deixá-las? O decreto de Deus está aí, na decisão dele deixar
Então, ao mesmo tempo em que ele é soberano, a responsabilidade pela própria condenação é do indivíduo, não é de Yahvé. Isso só comprova o que nós estamos falando. Se você quiser interpretar como foi traduzido para o português, a voz passiva, Deus os preparou como? Decidiram deixá-los. Mas se você quiser um pouquinho mais fundo e considerar a questão do grego aqui, que está na voz média, ou seja, segundo os especialistas em grego, isso indicaria que eles mesmos preparam. Sim, é isso mesmo. É exatamente isso, irmãos. Não anula a soberania de Deus em nada. Porque se eles fazem assim, foi porque na eternidade o Senhor decidiu deixar isso acontecer. Então é um decreto soberano de Deus de qualquer forma. Não muda a soberania de Deus, não afeta o governo de Deus. Na verdade, isso mostra exatamente essas duas realidades: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. No caso da eleição, não. O Senhor entra na vida do seu eleito. O eleito que estava lá morto em seus delitos, pecados, o Senhor entra. O Senhor muda o coração, muda as vontades, concede a fé, e aí entra a expiação. Eleitos em Cristo, por Cristo, para Cristo, nele, para sermos dele. O texto aqui que nós lemos na carta aos Hebreus, eu pretendia ficar nesse texto da carta aos Hebreus hoje, e não necessariamente entrar na questão da eleição. Aqui no verso 14 do capítulo 10, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Mas a eleição está no texto que nós lemos. Por exemplo, quando nós lemos aqui, vamos lá, quando nós lemos no capítulo 9, verso 15, por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. E os chamados são os eleitos, porque ele chama eficazmente aqueles que ele escolheu. O chamado é a eleição acontecendo aqui no tempo, se manifestando aqui no tempo, é a efetivação da eleição. A eleição foi algo que ocorreu na eternidade. O chamado ocorre no tempo. Então a eleição se torna efetiva e através do chamado. Então o Senhor morreu por esses, para juntá-los para si. E esse 10, verso 14 é muito interessante. Com uma oferta só, ou seja, o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário em nosso favor, o Senhor nos tornou para sempre perfeitos aos olhos de Deus. Eu comentei alguma coisa naquele vídeo ontem sobre isso, destacando a realidade da justificação, não é isso? Da imputação da justiça de Cristo, onde por causa de Cristo nós somos considerados justos, porque a justiça dele é a nossa justiça. Ele nos confere a justiça de Cristo. O sentido de tornou perfeitos para, na Nova Bíblia Viva está assim, tornou perfeitos para sempre aos olhos de Deus. Se vocês lerem isso aqui na NBV, a tradução está dessa forma, aqui está aperfeiçoou, mas nesse ponto a NBV eu acho que é um pouco mais clara. Tornou perfeitos para sempre aos olhos de Deus. E exatamente porque Ele nos tornou perfeitos para sempre aos olhos de Yahvé, que nós podemos entrar no Santo dos Santos. É exatamente por isso que nós podemos servir, como está aqui no capítulo 9, no final do verso 14, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos, adorarmos ao Deus vivo. E lá no capítulo 10, verso 19, aponta que nós podemos e devemos entrar pelo sangue de Jesus, ou seja, a expiação, o sangue dele. A ceia é para que isso seja gravado em nosso espírito, irmãos. Quando nós olhamos para aqueles alimentos ali, nós estamos olhando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, profeticamente representado diante de nós. Isso é para quando nós não só olhamos, mas quando nós comemos o pão e tomamos o cálice, é para que seja gravada uma impressão tal no nosso espírito acerca do sacrifício de Jesus, que a expiação se torne uma realidade de fato em nós. E na nossa identidade, Cristo morreu por mim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele morreu por mim.
Há alguns termos relacionados à expiação que são muito interessantes. O próprio termo expiação, que é cobrir, a cobertura. Não é isso? O que Adão e Eva fizeram quando eles perceberam que estavam nus após terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles prepararam aquelas vestimentas por causa da vergonha, a culpa, a consciência culpada, pesada, já atormentada. Eles morreram naquela hora, eles não morreram depois. Eles morreram naquela hora. A palavra de Deus se cumpriu naquela hora. No dia que você comer, você morrerá. Eles morreram ali. A morte física veio algum tempo depois, mas a realidade da morte, o tormento do inferno já entrou neles ali. A culpa do pecado, a desgraça, a dor, a alma sendo rasgada e dilacerada pelo pecado aconteceu naquela hora. A ausência da glória de Deus, a ausência da comunhão com Yahvé. Eles caíram, a palavra é caíram, literalmente caíram. Essa é a palavra. E aí eles têm que prover para si aquela cobertura para tentar o quê? Mascarar a dor, a culpa, o peso infernal do pecado na consciência. Mas então Yahvé entra e diz: não é assim. Não são vocês que vão resolver o problema do pecado de vocês. Eu que vou resolver. Eu já resolvi. Já como? Então ele traz a cobertura. Cobertura. Um animal sacrificado. Cordeiro sacrificado para cada um, já apontando para Jesus Cristo. Então ali, eles já profeticamente sendo cobertos com o sangue do Senhor Jesus Cristo, a cobertura, a expiação. O outro termo que é a propiciação, que é um sacrifício que apazigua a ira de Deus. Tem gente que não gosta de usar essa expressão, né? Apaziguar a ira de Deus. Aí a gente lembra daquelas histórias, daquelas entidades, lembra desses povos antigos? Bom, tem que apaziguar aquela divindade. Não é isso, irmãos. Não é isso. Isso é tudo para distorcer e perverter o entendimento da nossa mente. É o ex-lúcifer para perverter o sentido dessa expressão na nossa mente. O sentido não é esse. O sentido é satisfazer a ira de Deus e estabelecer a paz. Aí entra outro termo, reconciliação. A expressão é reconciliação. Lá em 2 Coríntios capítulo 5 fala do ministério da reconciliação. E naquele mesmo contexto, o que o apóstolo Paulo diz? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, a propiciação, essa expressão destaca esse aspecto, o sacrifício que satisfaz as exigências da justiça de Deus, então estabelece a paz. O pecador tem paz com o Deus vivo através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí, a outra expressão que flui também da expiação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a reconciliação com Yahvé. Mas a expressão resgate ou redenção também é muito interessante, porque a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz foi um resgate, literalmente falando. O que o Espírito Santo nos diz através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho de seu amor, um resgate. Vocês já viram um filme de resgate? Quando eu era mais novo, eu gostava de ver aqueles filmes tipo Rambo. Quem é que viu Rambo 2, Rambo 3? Tem até 5 já, não sei, não parei de acompanhar isso aí. Mas você lembra do Rambo? Lembra do Braddock? Já viu o Braddock? Já viu os filmes do Chuck Norris? Lembra do Chuck Norris? Aí. É pastor. Chuck Norris é pastor, já tá idoso, ele está com quase 80 anos já, o Chuck Norris hoje. Mas você lembra do filme de Braddock? Ele foi um oficial, né, lá do exército americano. Aí depois de muitos anos ele teve que voltar lá no Vietnã para resgatar prisioneiros americanos. Um dos filmes foi para resgatar a esposa dele que ficou lá. O outro foi prisioneiro de guerra, história semelhante ao do Rambo. Mas era um resgate, ele tinha que sair lá do conforto dele, ir lá para aquela terra lá, enfrentar aquele perigo todo e voltar trazendo. Então, brincadeiras à parte, foi um resgate literal, porque nós somos resgatados literalmente do inferno.
O reformador João Calvino fala uma coisa muito interessante acerca da eleição e a conexão com o resgate. Não é que Deus ele escolhe pessoas para ir para o inferno. Ele, dentre pessoas que já estão no inferno, escolhe algumas para tirar e trazer para o céu. Esse é o resgate. Dentro de uma multidão de pessoas que já estão no inferno, irmãos, o que eu vou falar pode parecer meio duro para vocês, mas a realidade da concepção do ser humano já é infernal. Já é infernal. Já está nas trevas. Já está envolto em trevas. As trevas da morte e do inferno já acompanham o ser humano desde a concepção. Mas de onde você tirou isso? Da Escritura. Em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Pecado e inferno são inseparáveis. Nós costumamos destacar a questão do inferno como o lugar de tormento. E é verdade, está na Escritura. Desde a realidade dos ímpios que estão lá agora, os que partiram sem Jesus, até o que ocorrerá depois do dia do juízo, quando eles forem lançados, após receberem o julgamento da sua iniquidade e a ressurreição do corpo, não para a glória, mas para a vergonha e corrupção eterna, como está lá no Apocalipse. E então eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então existe a realidade do lugar literal chamado inferno, mas o inferno também é uma realidade existencial de natureza espiritual. Essa realidade, essa atmosfera que envolve o pecado é uma atmosfera infernal. É uma realidade existencial, irmãos. E isso é atenuado aqui na terra por causa da graça comum, por causa da ação do Espírito Santo na atmosfera sobre todo esse planeta. Nós falamos sobre isso esses dias, preservando o homem de ser completamente consumido pelo pecado que está dentro dele, pelo inferno que está dentro dele. Se vocês, eu não quero ter essa experiência, mas se vocês quiserem saber exatamente o que é um ser humano sem Jesus, tem um monte de gente que diz aí que está indo no inferno, fazendo turismo no inferno. O inferno virou outro lugar turístico, vocês viram isso? A quantidade de gente que está dizendo que foi no inferno, e no YouTube você acha, se você colocar lá a visão do inferno, você vai encontrar, sim, milhares de pessoas dizendo que foram no inferno e viram gente famosa. Aí, se vocês quiserem acreditar nisso, é por conta de vocês. Aí por conta de vocês. Mas, se vocês quiserem ver o que é o ser humano sem Jesus, vocês verão o que é o ser humano sem Jesus no inferno. No inferno, o pecado do ser humano o consome por completo. Não há um vestígio de amor, de misericórdia, de paz, de humildade, de boa vontade. Só há ódio, 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 ira, raiva, ódio contra Deus. Todo ímpio que morre sem Jesus, guardem isso. Bom, se ele morre sem Jesus, ele é ímpio. Se ele é ímpio, porque morreu sem Jesus, né? Redundância aí, mas tá ok, vamos lá. Todo ser humano que morre sem Jesus, imediatamente na hora que ele morre, a graça comum que opera, influenciando a pessoa aqui nesse mundo, faz isso, vai embora. E ele desce direto ao inferno, e aí o seu pecado o consome por completo. E ele é puro ódio. Ele é puro ódio. Aí a depravação do pecado dele é tão intensa quanto as dos demônios, que não tem também um fiapinho da graça de Deus sobre eles. E aí eles se tornam iguais na sua identidade por completo. Mas na verdade, enquanto eles estão aqui, ainda que a graça de Deus exerça essa ação atenuante sobre a realidade infernal, não deixa ainda de estar compondo o espírito de tais indivíduos o inferno. Isso não deixa de compor a identidade deles, de cada ser humano sem Jesus. Essa é a realidade do ser humano. Então, no meio dessa realidade de pessoas que já nascem, então nós podemos dizer que nós já nascemos no inferno, sim, irmãos. Em certo sentido, sim. Nós já nascemos tendo o inferno como componente da nossa realidade. Mais uma vez, eu sei que essa pode ser uma doutrina difícil para muita gente digerir, mas se eu ensinasse algo diferente disso, eu estaria sendo um falso mestre. Eu não estaria pregando o que a Escritura prega. Eu não poderia estar aqui falando para vocês. Talvez estivesse aqui pregando que amanhã vocês vão receber uma bênção gigantesca. Talvez estivesse aqui ensinando para vocês isso. Fiquem tranquilos, pensem positivo, visualizem a vitória de vocês. É amanhã.
A sua cura vai chegar, a sua prosperidade vai chegar. Poderia estar aqui fazendo isso, mas aí já seria contado entre aqueles ali que transformam a graça de Deus em libertinagem, lá que o Judas fala sobre eles, o apóstolo Pedro fala desses indivíduos também, não é isso? Mas a realidade é que todos nós já vemos a existência desse mundo nessa realidade infernal, com o inferno sendo um componente da identidade da pessoa. O tormento infernal está ali, mesmo que contido. O pecado no ser humano é como um cão numa corrente. Imaginem um cão feroz, indomável, mas ele está numa corrente, ele está na coleira. A graça comum é essa, dentre várias outras implicações da graça comum, uma delas é essa. Ela está ali, ó, é aquela corrente, o cão late, vai, tenta, mas há uma corrente que o limita. É a questão do pecado dentro da pessoa, da natureza pecaminosa dela, do ódio, da revolta contra Deus. Então a corrente está ali, porque senão não seria possível a vida nesse mundo, seria impossível a vida nesse mundo, não haveria como viver nesse mundo. Então o Senhor tem que agir dessa forma. Então, irmãos, a salvação é um resgate. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, Ele efetuou um resgate dessa realidade, tanto da realidade da condenação eterna, da sentença eterna, que vai acompanhar aqueles que morrem sem Jesus para a eternidade, ou seja, a alma que pecar essa morrerá, o salário do pecado é a morte, quem crê no Filho tem a vida, quem nele não crê, a ira de Deus sobre ele permanece, que é uma sentença eterna. Ele nos resgatou da condenação eterna, dessa realidade do futuro no lago que arde com fogo e enxofre, mas o resgate também foi um resgate, uma redenção dessa realidade infernal aqui nesse mundo. É por isso que é difícil entender discípulos do Senhor Jesus Cristo vivendo de desespero em desespero, como o ímpio vive, sem esperança, sem expectativa. Quando eu digo esperança, não é uma esperança desse mundo, de dias melhores desse mundo, é a esperança celestial, é a alegria celestial. É difícil compreender discípulo de Jesus sem a alegria celestial dentro de si, sem essa alegria que é fruto do Espírito Santo, como está lá em Gálatas, porque foi um resgate dessa realidade de tormento. Como eu posso ter Jesus e conviver com um tormento dentro de mim? Irmãos, é óbvio, eu não estou dizendo aqui que nós não somos sujeitos a termos nossas emoções abaladas em determinados contextos, mas isso não vai nos dominar, isso não vai determinar como eu vou viver esse mundo. A aflição das coisas aqui na terra não vão determinar como eu vou viver nesse mundo. Por mais difícil que seja a realidade ao meu redor e a realidade da minha própria vida, por mais que eu tenha que conviver com situações difíceis da minha vida, seja de enfermidade, seja de perseguição, não importa que luta, isso não pode determinar a minha qualidade de vida nesse mundo. O que é exterior não pode determinar. Por quê? Porque eu fui resgatado do inferno, e quem habita em mim é o Espírito Santo, e Ele me traz alegria e paz. Como eu posso ser casa de oração e de adoração sem a alegria do Espírito? Como eu posso viver o que está em Hebreus 10, 19, entrar no Santo dos Santos, se eu viver uma vida de tormento? É impossível uma alma atormentada adorar a Deus. Estão entendendo? Estão conseguindo ser claro? É impossível, irmãos. Agora, quantos crentes não vivem muito aquém dessa realidade de adoração e tendo uma qualidade de vida interior semelhantes à de ímpios? Por que será? Será que é porque tais indivíduos não nasceram de novo? Ou será porque há algo que está faltando aí fluir? Será que eles estão sendo... Satanás está conseguindo aprisionar por causa de algum conceito, pecados? O que está acontecendo se alguém do Senhor Jesus Cristo vivendo dessa forma? Como fluir? Então, irmãos, tudo que nós estamos tratando acerca da realidade da eleição da expiação e de qualquer coisa, é para que nesse tempo nós sejamos libertos de qualquer espécie de realidade
seja essa realidade de apostasia que está na atmosfera e que sufoca o ambiente da igreja, seja os problemas do dia a dia, nós precisamos estar completamente libertos disso tudo para fluirmos em adoração a Yahvé. E somente dessa forma que Ele poderá nos usar também para alcançar os eleitos. Se não for assim, nós seremos inúteis. Deus não poderá nos usar. Esse entendimento todo é para isso. É para que nós possamos saber quem nós somos. Quando eu tratei e toquei aqui nesse texto aqui, a forte embasamento para falar da realidade da perseverança dos santos, não é, ontem comentei algo sobre isso naquele vídeo, não é para uma percepção antinomiana da doutrina. Quem faz isso é ímpio da pior espécie. Se alguém compreende a realidade de que foi salvo por Cristo e por causa da graça de Deus perseverará em Cristo até o fim, se alguém compreende isso pensando que isso é motivo para viver como quer viver, eu posso pecar como eu quero, já que no popular, uma vez salvo para sempre, então eu posso pecar à vontade. Quem pensa assim, eu digo a vocês, e a minha convicção é essa, não nasceu de novo. Eu nunca conheci alguém que defende a doutrina que pensa assim, eu não conheci. Ninguém responsável que defende a doutrina que pensa assim, mas se por acaso vocês toparem com alguém assim, porque esse é um dos argumentos usados contra a doutrina, bom, eu vou apenas pontuar algo para vocês aqui. Nós temos que perseverar? Sim. Há mandamentos para a perseverança? Há. Eles precisam ser levados a sério? É claro que precisam ser levados a sério. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está aí o teste para manifestar quem é e quem não é. Mas você sabe por que você persevera? Deixa eu falar algo para vocês. Nós somos salvos pela fé. A fé do Senhor Jesus Cristo, que flui da nossa identidade. Mas há uma outra dimensão dessa fé. Qual é a outra dimensão dessa fé? Que não tem a ver mais comigo, mas com Ele e o Pai. Como assim? O que Ele falou para Pedro antes de Pedro negá-lo? Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por vocês para que a fé de vocês não desfaleça. Pronto. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é porque você pode pecar à vontade que você vai para o céu, não. É porque a tua fé não vai desfalecer por causa de Jesus. É porque Jesus está lá agora diante do Pai, falando: Pai, não deixa a fé dele desfalecer, não deixa a fé dela desfalecer, não deixe que a fé dele vá para o buraco. E se você for para o inferno, é porque o Pai não ouviu Jesus. Ele pediu por cada um dos seus discípulos: não deixe que eles desfaleçam. Então a fé de Jesus agora, que Ele exerce intercedendo por você, é o que garante que você vai perseverar, é o que garante que haverá graça, poder, unção em você, para que você persevere em Cristo até o fim. É o que garante que você vai conseguir perseverar, não é você, não é a sua força. Se há alguém entre nós que consegue perseverar por si só, eu gostaria de ter umas aulas com você, de aprender o segredo, porque quanto a mim, eu não estou brincando, se eu for entregue à minha sorte, eu vou para o inferno. Se eu for entregue à minha sorte, eu vou apostatar. Eu posso falar isso por mim. Talvez haja algum irmão ou irmã aqui no nível de santificação muito mais elevado que o meu, que possa ser entregue a si mesmo. Talvez, eu acho que não. Mas, se houver, esse não sou eu. Se eu não tiver a convicção de que Jesus está lá intercedendo por mim agora, não deixa ele desfalecer, não deixa. Não deixa. Pronto, o segredo é esse, irmãos. Só precisamos entender isso. É por causa dele, não é por minha causa. Ele está lá. Então, a sua fé, mesmo que você possa dar trabalho, nisso vem a disciplina, vem a correção. O Pai é perfeito, o Filho é perfeito, o Espírito Santo é perfeito. Se um de nós pudesse perder, Satanás venceu Yahvé e nós também vencemos Yahvé, porque eu venci a obra do Espírito Santo na minha vida, eu tornei a obra do Espírito Santo nula na minha vida, eu tornei o sangue de Jesus nulo na minha vida, eu tornei a graça do Pai nula na minha vida, eu o venci.
E Satanás, conseguindo mudar a minha mente, venceu, arrancou-me das mãos dele. E ele disse: ninguém arranca as ovelhas da minha mão, ninguém pode arrancá-las, ninguém pode arrancá-las. Aí eles vão dizer: você pode pular daí. Bom, não importa, se eu pular dali foi porque Satanás me assediou, então Satanás arrancou-me das mãos dele. Vocês estão entendendo aonde a lógica vai nos levar? É por aí. Mas já que Cristo intercede, eu permaneço salvo. Eu roguei por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. E lá na frente ele vai dizer no capítulo 17, eu não rogo, e toda a intercessão dele para a preservação dos seus está ali. Está ali. Eu não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que pela tua palavra vão crer em mim. E aí eu vou concluir meu raciocínio com a palavra do nosso irmão Russell Shedd, quando perguntaram a ele se crente pode perder salvação. Esses dias eu vi esse vídeo, mas foi antes dos troncos se juntarem, senão eu ia colocar lá para a gente ver. Eu vou procurar esse vídeo de novo e ele fala: bom, se quem te deu a sua salvação foi você mesmo, você pode perdê-la. Se foi você mesmo que a conquistou, você pode perdê-la. Mas se a sua salvação foi dada por Cristo e é garantida por Ele, então você não vai perdê-la, porque não é você, é Ele. É por aí, irmãos. Então a perseverança nós precisamos levar a sério. O equilíbrio no ensino vem aí. O equilíbrio vem aí. A perseverança precisa ser levada a sério. As advertências contra a apostasia são advertências sérias, são reais, não há brincadeira, mas são meios para que a graça preservadora flua na vida daqueles que são ovelhas do Senhor, na vida daqueles que são suas ovelhas, porque suas ovelhas ouvem a sua voz. Entenderam? Mas elas são sérias, elas são reais. Se eu sou ovelha de Jesus e você vai ouvir as advertências em relação à apostasia. Você vai ouvir todas elas e vai levá-las muito a sério. Você não vai brincar, porque você sabe que com Deus não se brinca. Essas palavras em si, elas estão ali para produzir temor, não temor no sentido de medo, mas temor no sentido: meu Deus do céu, como eu dependo da graça de Deus, como eu dependo. Quando alguém que é do Senhor passa pelas Escrituras e passa pelas palavras que são exortações acerca da apostasia e da necessidade de perseverança, aquele que é do Senhor vai fazer, sabe o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, salve-me dessa realidade, não permita que eu caia, me sustenta, me sustenta, me sustenta. Foi o que ele disse naquela oração ali em Mateus capítulo 9, quando ele ensina-nos a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, de cair na tentação, de cair na apostasia, de cair no inferno. Ele ensinou isso naquela oração. Vocês lembram ou só eu que estou lembrando? Está ali ou não está? Livra-nos do mal. Ou seja, então, se você é do Senhor, você vai ler aquilo ali e eu preciso orar, clamando: Senhor, não deixe que eu... Foi o que Pedro fez. Pedro começou a afundar, mas não se afogou. Ele começou a naufragar, mas... afundar, naufragar não, porque ele estava de pé, não estava no navio ali, mas ele começou a afundar lá para o fundo, e olha que ele devia ser um exímio nadador, como pode, né? Incrível o que aconteceu ali. Pescador, conhecia aquele mar da Galileia com uma palma das mãos dele, não é isso? Eu imagino que ele seja, eu nunca conheci um pescador que não fosse um exímio nadador, pescador profissional mesmo, pescador, todos eles nadam e nadam muito. Não é isso? Tem disposição para nadar. Pedro começa a afundar. Mas o que ele fez? Senhor, salve-me, porque eu estou perecendo. Eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Quando nós começamos a naufragar, porque Ele está intercedendo por nós, porque Ele está orando por mim e por você diante do Pai agora, porque Ele está apresentando o meu nome e o seu diante do Pai, o Espírito Santo nos sustentará, mas Ele fará isso chamando a nossa atenção para a sua palavra escrita, para que nós levemos a sério temor de Deus. Se o Senhor não me preservar, eu me perco. A fé para a preservação, para a perseverança, é a mesma fé para a salvação. Se Cristo não me salvar,
eu estou perdido. Da mesma forma, se Cristo não me preservar, eu estou condenado à apostasia. Eu me perco de qualquer forma. E se eu creio em Cristo para minha salvação, eu creio em Cristo para minha preservação. Eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar na minha força. Eu não posso olhar para o meu braço. Essa certeza da salvação é uma das realidades mais preciosas que um crente pode ter. Eu sinto muito pelos crentes verdadeiros que têm crise e duvidam da sua salvação. Porque acham que pode perdê-la, porque acham que a perderam em algum momento. Bom, eu estou falando de crentes verdadeiros, não estou falando de falsos evangélicos não, irmãos. Eu sinto muito por irmãos verdadeiros que têm dificuldade nesse ponto. Até que eles rompam nisso, eles nunca poderão celebrar o Senhor com uma alegria indescritível que é resultado da certeza da vida eterna. Está aqui nesse texto. A expiação, nós lemos em Hebreus 9, para que os que foram chamados recebam a herança da vida eterna. Qualquer dia desse eu vou tocar num ponto que eu acho que não vou parar por aqui, não vou me estender mais hoje, já até fui mais do que eu gostaria de ter ido, porque eu me propus a falar com os irmãos hoje, então vou parar. Mas um dia desse eu vou tocar num ponto muito interessante. Eu toquei na congregação há um tempo atrás, mas gostaria de tocar hoje. Como eu tenho certeza que eu sou um eleito de Deus? Como eu tenho certeza disso? Como? Bom, irmãos, essa é a resposta mais preciosa que nós podemos ter, não é isso? Bom, não é difícil você chegar a essa conclusão. Como eu tenho essa certeza? Você tem certeza absoluta de que você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você tem certeza absoluta que você entregou-se por completo a Ele. Você tem certeza absoluta de que Ele te salvou. Você tem essa certeza no seu espírito de que você estava morta em pecado e indo para o inferno e Jesus te salvou. Você tem essa certeza de que Ele é pessoal, irmão, isso é algo pessoal. Você tem o seu espírito, essa certeza concreta, algo concreto, algo sólido. Jesus me salvou. Eu sei que Ele me salvou. Se você tem essa certeza, pronto. Essa é a maior evidência de eleição, irmãos, porque ninguém chega à fé salvadora se não tiver sido eleito por Deus. E daí, é óbvio, a caminhada da pessoa, que é a evidência, perseverar em Cristo, ter uma vida santificada, é a evidência de que alguém nasceu de novo. Mas o problema de nós olharmos para a nossa santidade é que nós estaremos começando a confiar em obras. Veja bem, não é antinomianismo. A santidade, uma vida santificada é uma evidência de que alguém foi salvo, mas a minha certeza não está no porquê eu estou sendo santificado, a minha certeza está em Cristo. Sola fide, sola gratia, solo Christus. Lembram dos solas? A minha certeza está, Jesus me salvou. Eu sei que eu sou um eleito porque eu tenho certeza que Jesus Cristo me salvou. Acabou. Isso resolve muita coisa dentro de nós. Isso resolve muita coisa no nosso espírito. Eu tenho certeza de que Jesus Cristo me salvou. Isso aí é chamado de certeza de fé, certeza da salvação, segurança da salvação. O Dr. Martin Lloyd Jones falava muito disso, ele até conectava isso ao batismo com o Espírito Santo. Eu não sei necessariamente se eu concordo na designação teológica para batismo com o Espírito Santo como sendo isso, mas eu entendo o que o Lloyd Jones queria dizer com isso perfeitamente. Ele queria dizer que essa certeza é resultado da obra do Espírito Santo, do enchimento com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos enche, aquele testemunho lá de Romanos capítulo 8, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, é isso aí, é uma certeza que vem do Espírito Santo. Então a certeza da sua eleição é a certeza gerada pelo Espírito Santo no seu espírito, de que Jesus te salvou de fato, e de que você é filho e filha de Yahvé. Pronto, descansa sobre a convicção de que Jesus Cristo te salvou, e nunca, jamais, sobre qualquer outra coisa.
porque é daí desse ponto que as demais realidades fluem. Jesus Cristo me salvou, Ele se entregou por mim. A ceia é isso. Quando você se aproxima dos elementos, você está falando, Jesus Cristo me salvou. Você está olhando para aqueles alimentos, Jesus Cristo me salvou. Nós vamos ceiar agora. Se aproxime pensando, tendo essa convicção no seu espírito. Jesus Cristo me salvou. Ele se entregou por mim e me salvou. E Ele agora intercede por mim e me preserva nele. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que compartilhamos aqui nessa noite como congregação local. Espírito Santo, que tudo que foi falado seja usado pelo Senhor para que haja um despertamento, um derramamento autêntico do Espírito Santo sobre nós, corporativo e espiritual. Pai, Jesus, Espírito Santo, nós reconhecemos que a nossa maior necessidade é de experimentarmos um derramamento fresco do Espírito Santo nessa noite. Nesses dias, nesse tempo, nesse momento, nesse contexto, hoje, essa é a nossa maior necessidade. Experimentarmos um derramamento do Espírito Santo que supera tudo que nós já vivemos desde que nascemos até o dia de hoje. E o nosso clamor como expressão local da tua igreja é esse: se temos encontrado graça diante do Senhor, se o Senhor está aqui nesse negócio, se o Senhor foi quem de fato juntou esses riachos para formar esse rio maior, se o Senhor foi quem nos trouxe a essa realidade como congregação local nesse tempo, dessa forma, então, Senhor, se encontramos graça diante do Senhor, que o Senhor opere entre nós, a fim de que haja um derramamento do Espírito Santo que supera tudo que já vivemos. Não há sentido estarmos aqui se não for para isso. Se não for para que, como expressão local da igreja, também como indivíduos, sejamos cheios do Espírito Santo. É o clamor que te apresentamos, Pai, Jesus, Espírito Santo, no nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Amém.